esse homem, tem algum que vocês olham assim e dizem, rapaz, esse camarada é protegido mesmo? Eu vou citar o presidente dos Estados Unidos, né? Você vê para onde ele vai aquele tanto de segurança, é ou não é? O presidente do Brasil sempre está com segurança. São homens importantes, homens, autoridades, e tem aquela segurança, é ou não é? A gente olha lugares na terra muito forte, e uma fortaleza mesmo, bem protegida. E é sobre isso que eu queria trazer a palavra nessa noite, sobre a proteção. Só que não essa proteção humana, mas a proteção de Deus em nossas vidas. Eu acredito que mais protegido do que o presidente dos Estados Unidos sou eu e você. Porque a nossa segurança, ela não é feita por homem. A nossa segurança, ela é feita pelos anjos. Sabia disso? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo, capítulo 34, versículo 7. Então, mais protegido do que Bolsonaro sou eu e você. Tanto é que na campanha ele levou uma facada. E a gente é protegido, porque o Senhor é quem nos protege. Mas às vezes a gente olha para o poderio humano e a gente vê pessoas assim de influência e diz, rapaz, olha só, que camarada protegido, que segurança forte é essa? Aí não tem como ninguém fazer nenhum mal a essa pessoa. E eu queria dizer para os irmãos nessa noite, queria falar da proteção do Senhor em nossas vidas. E queria citar aqui alguns exemplos da palavra de Deus. E o primeiro exemplo que eu queria citar para os irmãos é Daniel. Quando Daniel ele é lançado na cova dos leões, né? Os leões famintos, Daniel é lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Deus ele envia um anjo a fechar a boca dos leões para que Daniel não sofresse nenhum dano. Outro exemplo que eu queria trazer para os irmãos é quando Sadraque, Mesaque e Abdenego eles são lançados na fornalha de fogo. São jogados lá. O rei manda aquecer a fornalha e manda jogar eles lá. Só que quando o rei olha, tinha alguém ali protegendo aqueles homens e o fogo não conseguia queimar aqueles homens. As cordas a qual eles foram amarrados e lançados, as cordas foram queimadas, mas eles não. Nenhum fio de cabelo daqueles homens foi queimado, sofreu nenhum dano. E outro exemplo é o apóstolo João. O apóstolo João, o discípulo do amor, foi lançado em um tacho fervente de óleo, mas ele se ergue, se levanta e não sofre nenhum dano. Então são homens que tiveram a proteção de Deus, foram protegidos. Deus estava com eles naqueles momentos críticos, nos momentos difíceis e nos momentos de luta, onde as suas vidas estavam em jogo, e Deus estava lá. Deus deu livramento, Deus protegeu. E não é diferente na minha e na sua vida. Quantas e quantas vezes Deus nos deu livramento? Diga aí. Se a gente for parar para analisar e se lembrar de quantas vezes Deus já colocou a sua mão para nos proteger, para nos livrar, nós não se preocuparíamos com nada, meus irmãos, porque a gente ia saber que Deus está conosco. Às vezes a gente se preocupa com algumas coisas porque parece que, não sei, por um instante a gente esquece que Deus está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa torre segura. Aí a gente passa a temer as dificuldades, a temer as situações a qual a gente enfrenta.
E eu queria trazer uma palavra para os irmãos, que está no Salmo, a qual eu pedi para os irmãos abrirem, no Salmo 127, que nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela, ou vigia os sentinelas. Vai ser em vão. Não vai adiantar de nada se não tiver a proteção de Deus ali naquele lugar. Eu quero só dar um exemplo aqui rápido, que é um assunto que eu quero trazer no próximo domingo. Eu quero tirar mais lições, mas eu só vou pegar o exemplo dessa cidade bem rápido para encaixar nesse texto. Daniel, quando Belsazar, eu acredito que um neto de Nabucodonosor, ele faz um banquete, ele dá uma festa e convida os seus capitães, as suas mulheres e as suas concubinas. E ele não acha pouco, ele pega os utensílios sagrados da casa do Senhor, da casa de Deus, a qual Nabucodonosor estava com eles, e ele começa a servir, a usar aqueles utensílios sagrados e consagrados a Deus na festa. Na festa. E do nada surgiu uma mão, escreve na parede, ninguém podia revelar. Chamou os adivinhos, os sábios, ninguém podia revelar, até que chama Daniel. Daniel olha e dá a revelação para Belsazar. Diz: olha, você foi pesado na balança e foi achado em falta. O seu reino já foi tirado de você, foi dado aos medos e os persas. E a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, eu estava lendo a Bíblia, naquela mesma noite, ele foi morto e o reino dele foi tirado. Provavelmente ele até mandou reforçar a vigilância. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que eu quero dizer com isso para os irmãos? Se o Senhor não estiver nos guardando, nos livrando, nos protegendo, é em vão que a gente faz. É em vão toda a precaução que a gente pode estar tomando. Nós temos que tomar as precauções, sim, e fazer a nossa parte, porque a Bíblia diz que nós não podemos tentar o Senhor, nós não temos que tentar a Deus, mas nós temos que saber que quem nos protege é Deus. Tá aí esse coronavírus aí, tá deixando o povo com medo. Ah, segunda onda, agora é a segunda onda e todo mundo está com medo da segunda onda. Mas eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos, e eu tiro pelo um versículo bíblico, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. A onda pode vir, pode, mas são como os montes de Sião, não se abalam. A gente não pode se abalar com o que está acontecendo, porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos. Se eu confio, eu não me abalo. Eu posso até me preocupar e tomar as devidas precauções que eu tenho que tomar, mas me abalar, temer, se apavorar, não. Eu confio no Senhor. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me protege. Por isso que eu posso descansar no Senhor. Por isso que você pode descansar no Senhor. Está aí muita gente aflito, com medo. Mas a igreja do Senhor não é para ter medo, não. A igreja de Deus não é para temer, não. Mas por que, missionário? A igreja de Deus não é para temer. Há uma doença que pode matar. Primeiro, porque a igreja do Senhor, ela confia no Senhor.
Segundo, porque a igreja do Senhor, ela sabe que Deus o protege. Mas quantos já morreram? Sim, eu vou entrar agora. E terceiro, porque a igreja do Senhor sabe que se partir daqui para a eternidade, ela vai para o céu, ela vai para a glória. Por isso que a igreja do Senhor não pode se preocupar com coronavírus, nem com doença nenhuma. Se apavorar e ter medo, não. Porque nós sabemos. Sabemos ou não sabemos? Amém? Se a gente partir daqui para a eternidade, nós vamos para uma eternidade de vida e vida eterna. Por isso que nós não vamos temer. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve: não temo, não temo de jeito nenhum. Então, se o Senhor não edificar, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Meus irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês: se o Senhor não nos guardar, é em vão usar máscara, é em vão passar álcool gel. O que você quer dizer com isso, missionário? É para mim não usar? Não, você use, faça a sua parte. Mas eu só quero que você saiba que não é essa máscara aí que vai dar o livramento a você, é Deus. Quantas e quantas pessoas se isolaram, ficaram em casa, se contaminaram? Quantas? E eu vejo, outro dia eu estava comendo um espetinho com o menino, aí passou um morador de rua, todo, e eu olhei para ele, eu disse: mas rapaz, tá vendo? Quantas e quantas pessoas têm todo cuidado e estão doentes, se contaminaram, o camarada não está nem aí, dorme no chão, senta em todo canto, não lava nas mãos e não pega nenhuma gripe. É imune. Eu só estou querendo citar esse exemplo, meus irmãos, é porque a nossa proteção ela vem de Deus. A nossa proteção ela não vem de uma máscara, não. A nossa proteção ela não vem de um simples álcool que a gente passa nas mãos, não. A nossa proteção ela não vem se a gente ficar isolado dentro de casa. Aí alguns pegam o texto, acho que Mateus capítulo 24, que diz que aqueles que estiverem no telhado não desçam, né? Aqueles que forem para os montes não voltem para pegar a sua capa. Querem trazer para os dias de hoje? Não, aquilo ali é na grande tribulação que vai vir. Não é por conta de coronavírus, não. É a tribulação. O coronavírus é fichinha para o que está por vir. Não é nada. Não é nada. Mas eu queria trazer para os irmãos e trazer uma palavra para que os irmãos caiam a ficha que o Senhor é quem nos guarda. E se o Senhor não estiver conosco, é em vão. Todas as nossas preocupações é em vão, se Deus não estiver nos guardando. O versículo 2 do Salmo 27 vai lhe trazer mais, vai abrir mais a sua mente com o que eu quero dizer. Olha o que ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Quando ele diz inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, ele está falando sobre o nosso esforço. Se o Senhor não nos guardar, não nos livrar e nos proteger, é inútil. Todo o nosso esforço é inútil. A nossa dependência, a nossa proteção, ela vem da parte de Deus. Ela vem da parte de Deus. Se o Senhor não estiver conosco, meus irmãos, é inútil. É necessário que a cada dia a gente venha buscar, clamar aos pés do Senhor, para que Ele venha nos proteger, para que Ele venha nos guardar, não só a nós, mas os nossos familiares, a nossa parentela. O Salmo 91, no capítulo 91, o versículo 9, ele vai dizer: olha, se fizeres do Senhor o seu Deus a sua habitação, nenhuma praga chegará à sua tenda.
mas é necessário que a gente venha fazer do Senhor a nossa habitação. Às vezes a gente coloca a nossa confiança em outras coisas, mas menos em Deus. A gente coloca a nossa confiança no homem, a gente coloca a nossa confiança numa casa bem segura, a gente coloca a nossa confiança numa máscara, no álcool gel, a gente coloca a nossa confiança em coisas. E por último, a gente confia em Deus. Só que a Bíblia nos diz: se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhuma praga, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu estou querendo trazer essa palavra para que os irmãos passem a confiar mais em Deus e não no homem. Passem a confiar mais na ação de Deus em nossas vidas. Durante essa campanha, essa para prefeito, eu estava vendo algo e o Senhor falou ao meu coração. A gente via tantas pessoas ali, uns que estavam empregados, queriam segurar o seu emprego, queria que o seu ganhasse para garantir o seu emprego, não é? E às vezes eu olhava os vídeos e eu achava bem interessante. Eles pegavam os candidatos, botavam nas costas e saíam. E outros faziam questão de estar ali perto, porque é para o candidato lhe ver, né? Para ver, eu estou aqui, hein? Né? Os que queriam entrar do mesmo jeito, colocavam nas costas. E os outros aí pega na mão, que é para dizer: olha, eu estou aqui. Porque cada um queria o seu trabalho. É ou não é? Estava ali querendo ser visto por aquela pessoa para garantir o seu trabalho. Eu ignoro? Não, eu não ignoro. Eu fico rindo, eu acho engraçado. Só que eu tirei uma lição muito importante para a minha vida. Ou melhor, duas. A primeira lição é que eu queria que essas pessoas se esforçassem assim para garantir a sua casa, o seu lugar no céu. Se esforçasse pelo menos a metade, já estariam com o seu lugar lá, meu irmão. Já pensou se essas pessoas, eu vou falando dos crentes mesmo, que estavam envolvidos lá, se esforçassem da mesma forma para estar na carreata, estivesse na igreja? Se esforçasse, que estavam ali querendo ser vistos pelo candidato, buscasse ao Senhor em oração para chamarem a atenção de Deus para ele. E outro, essas pessoas não sabem que quem abre porta e fecha porta não é o homem, não é prefeito, não é presidente. A Bíblia diz que Deus, ele tem a chave de Davi. Ele abre porta que ninguém pode fechar. E quando ele fecha a porta, ninguém consegue abrir. Às vezes a gente coloca a nossa confiança: eu ganhei o emprego, foi Deus que abriu a porta. Foi Deus que abriu a porta. Mas a gente confia tanto no homem, não é? Na ação do homem, e faz de tudo. Não, é Deus. Tudo é Deus. Tudo é permissão de Deus. Tudo. Todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a vontade de Deus é perfeita. Ela é boa, perfeita e agradável. E tudo que se processa na terra, muitas pessoas dizem: o mundo já é do maligno. Mas a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das nossas vidas. Eu estou querendo trazer tudo isso para os irmãos nessa noite, simplesmente para dizer aos irmãos que passem a confiar mais em Deus, a buscar depender mais de Deus. É Deus. É Deus. Se não for a ação de Deus em nossas vidas, é em vão o nosso esforço. Se não for a ação de Deus, é em vão que a gente vai fazer. Por isso que tudo que nós viemos fazer, meus irmãos, antes de começar a realizar, peça a ação de Deus
nesse negócio. Tem uma coisa na vida do Davi que me chama muita atenção e eu acho muito lindo. E esse é um dos motivos que Davi é chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Sabe o que é? Quando Davi vai assumir o reinado, a arca da aliança que representava a presença de Deus não estava onde deveria estar. Ele diz: vamos buscar e vamos trazer para aqui. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele queria a presença de Deus onde ele estivesse, para que o seu reinado desse certo e prosperasse. Então passe a pedir, a buscar mais a presença de Deus em sua vida. Passe a buscar mais a presença de Deus para a sua vida, para que tudo que você venha fazer venha dar certo, venha prosperar. Deus vem estar à frente, Deus vem estar na direção de todas as coisas. E eu queria encerrar nessa noite dizendo para os irmãos que, apesar das lutas e das dificuldades que eu e você a gente passa, apesar dessa pandemia a qual nós estamos passando, a qual o mundo está enfrentando, Deus é quem está nos dando livramento. Deus é quem está nos protegendo. Deus é quem está nos guardando. E se por algum motivo, algum acaso, algum de nós chegar a partir para a eternidade, é porque Deus quis nos guardar. É um motivo da gente se alegrar na presença de Deus. Amém? E para encerrar de verdade, hoje eu fiquei sabendo que uma pessoa muito querida nossa, ela foi fazer o teste de coronavírus e fez o teste e deu negativo. Só que o teste dele deu que ele já teve e ficou bom. Ou seja, ele nem soube que teve. Sabe o que é isso? Deus protegeu. O camarada nem soube, teve e ficou bom. É Deus. E mesmo assim são muitos. Quantos já teve? Talvez até eu e você a gente até já teve e já ficou curado. Sabe por quê? Porque Deus é quem protege. Deus é quem nos livra. Deus é quem nos guarda. Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então que a cada dia, meus irmãos, nós venhamos confiar mais na ação de Deus. Nós venhamos descansar no Senhor. Descansar de verdade no Senhor, sabendo que Ele está no controle das nossas vidas e que Ele é o dono das nossas vidas e que Ele vai nos dar livramento, que Ele vai nos abençoar e vai nos proteger e vai nos dar vitória nesses momentos difíceis. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar. E assim nós vamos encerrar e nós vamos cantar uma canção. Enquanto estivermos cantando essa canção, eu queria que você curvasse a sua cabeça e começasse a agradecer a Deus. Começasse a agradecer a Deus pela proteção, pela provisão. E se você souber dessa canção, você fizesse dessa canção a sua oração nessa noite. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege de todo o mal. Nós sabemos que a nossa proteção, ela não vem do homem. A nossa proteção, ela não vem das coisas terrenas, mas a nossa proteção, ela vem de Ti. Porque a Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos Teus anjos para nos proteger. O Senhor dá ordem aos Teus anjos para nos livrar de todo o mal. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus, pela Tua ação em nossas vidas. Nós somos gratos a Ti por essa proteção. Por isso nós declaramos que descansamos no Senhor. Nós declaramos nessa noite que nós só encontramos a segurança, nós só descansamos nos Teus braços. É nos Teus braços que encontramos abrigo, que encontramos segurança e que encontramos o verdadeiro descanso para as nossas almas, para as nossas vidas. É em Teus braços, Senhor. Eu Te peço que a cada dia, ó Pai,
O Senhor vem estar nos livrando, nos guardando, nos protegendo, não só a nós, mas aos nossos familiares, a nossa parentela, os nossos irmãos em Cristo. Pai, em nome de Jesus, dá livramento. Vá ao encontro de cada um nesse instante. Livra-os, guarda-os, protege-os de todo mal. Em nome de Jesus, não permite que nenhum mal suceda contra eles, não permite que praga, que doença nenhuma chegue à nossa tenda, chegue à nossa casa. Nós repreendemos em nome de Jesus, e te pedimos que a cada dia o Senhor venha nos mostrar que está conosco e que venhamos descansar mais e mais em Ti, Senhor. Nós descansamos em Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui presente. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Vai suprindo a necessidade de cada um, seja ela qual for. Vai renovando as suas forças físicas e espiritual. Vai trazendo um renovo, vai trazendo um renovo espiritual. Vai trazendo um avivamento, vai reaquecendo a chama, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, Senhor, abençoa cada um, Pai, dá direção, dá sabedoria, dá discernimento, para que venhamos agir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, sede conosco, sede com o Teu povo, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos aqueles que descansam no Senhor vão dizer amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha aqui até a mesa, coma do pão e beba do suco, declarando que o Senhor é a nossa provisão, é a nossa segurança. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.